Boa noite. Então, hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo e vamos falar um pouco sobre fenômenos nucleares, que é o conteúdo que está na apostila de vocês na página 50. Inicia na página 50. Os fenômenos nucleares são os fenômenos possíveis de acontecer a partir dos núcleos dos átomos, que a gente já vinha trabalhando. E eles estão intimamente relacionados com radioatividade. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da radioatividade. No fim dos anos 1980, por volta de 1890, o Röntgen ele fez um experimento com a ampola de Crookes, que era uma ampola que estava abastecida com raios de carga positiva, que são conhecidos como raios catódicos. A partir desse experimento, ele descobriu os raios X, que eram raios que podiam atravessar objetos opacos, o que levou à descoberta da radiografia. E essa imagem aqui embaixo, ela ficou bastante famosa como sendo a primeira radiografia produzida, é a radiografia da mão da esposa do Röntgen. Um pouco depois, também em 1890, por volta, mais para o fim dos anos 1890, o Antoine-Henri Becquerel estava estudando a fluorescência, que é uma das propriedades que a matéria apresenta ao ser iluminada. Quando ele percebeu que mesmo quando ele não estava expondo o urânio à luz, ele estava estudando o elemento urânio, ele percebeu que mesmo quando ele não estava expondo o urânio à luz, ele emitia radiações. Assim ele percebeu que isso não estava relacionado com fluorescência, e sim, e aí ele descobriu a radioatividade. Um pouco depois, a Marie e o Pierre Curie, que são marido e esposa, eles se interessaram pelos trabalhos do Becquerel, aí já estava praticamente em 1900, e eles desenvolveram experimentos com radioatividade. E a partir desses experimentos, eles descobriram dois novos elementos radioativos, que eles chamaram de polônio, em homenagem à terra natal da Marie Curie, que era a Polônia, e o rádio, devido à intensa radiação que ele emitia. Falando um pouco sobre a história da Marie Curie, ela foi uma das mulheres mais importantes da ciência no último século. Apesar de ser um tempo que as mulheres não eram muito reconhecidas, a Marie Curie foi uma exceção a essa regra. Por quê? Ela era formada em matemática e em física. Ela era graduada em matemática e física. E ela foi a primeira mulher a receber o título de doutora em ciências na Europa, o que já era um feito bastante histórico. Além disso, devido aos seus experimentos com radioatividade, ela recebeu um prêmio Nobel de Física. Foi um prêmio dividido entre ela, o marido dela, que é o Pierre Curie, e o Henri Becquerel, que foi o primeiro que estudou a radioatividade. Esse prêmio Nobel ela ganhou em 1903, de Física, pelas suas descobertas no campo da radioatividade. Não bastasse isso, em 1911 ela recebeu outro prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos polônio e rádio. Então, ela foi a primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel, o de 1903 e o de 1911, e a única até os dias de hoje a receber em duas áreas distintas. O primeiro foi em Física, em 1903, e o segundo em Química, em 1911. Até hoje, ninguém fez um feito como o dela. Ninguém recebeu dois prêmios Nobel em áreas científicas distintas. Vamos falar agora um pouco sobre as partículas principais da radioatividade, que são as partículas alfa, beta e gama. Em 1898, próximo aos experimentos ali do Becquerel, da Marie e do Pierre Curie, o Rutherford, aquele mesmo Ernest Rutherford que estava estudando, que tinha desenvolvido o modelo atômico, que a gente já estudou, ele estava utilizando uma tela fluorescente para detectar radiações de determinado material. E aí, olha essa figurinha aqui embaixo. Com o auxílio de placas metálicas carregadas eletricamente, em cima a gente tem uma placa carregada negativamente, positivamente, e embaixo negativamente. Ele descobriu dois tipos de radiação. Como que ele fez isso? Então, ele pegou um bloco de chumbo, que era um isolante da radiação, colocou uma amostra radioativa lá dentro daquele bloco de chumbo
e duas placas, uma em cima, positiva, uma embaixo, negativa. E aí ele percebeu que algumas partículas se afastavam para o lado da placa positiva. Então, obviamente, elas eram negativas, e ele chamou essa radiação de beta. E aí ele percebeu também que algumas se afastavam para o lado da placa negativa, portanto, elas eram positivas. E ele chamou essa radiação de alfa. E ele percebeu também que as partículas alfa, elas sofriam um desvio menor. Vocês estão vendo ali que tem uma menor intensidade, ela está desviando menos. As partículas beta sobem mais do que as partículas alfa descem. Então, esse desvio menor significava que as partículas alfa tinham uma massa maior do que as partículas beta. Então, foi o Rutherford que descobriu as partículas alfa e beta. Alfa, então, com carga positiva, e beta com carga negativa. Um pouco depois, em 1900, o Villard descobriu um tipo de radiação sem carga elétrica, que é chamado de radiação gama. Esse tipo de radiação, na verdade, ele é uma onda eletromagnética. Isso é um detalhe interessante para vocês saberem, porque eu já vi cair em questão de vestibular. Então, ele não tem massa, ele é uma onda eletromagnética. Também em 1900, o Becquerel, o mesmo que descobriu a radioatividade, que estava estudando o urânio, ele constatou que as partículas beta, na verdade, eram elétrons em alta velocidade. Então, se eles eram elétrons, vamos ver essa tabela aqui da próxima página, que na apostila de vocês está na página 52. Então, vamos começar pelas partículas beta, que o Becquerel descobriu que eram elétrons. Então, elétrons, a gente sabe que eles não têm massa. A massa deles é desprezível. Então, olha o número de massa lá em cima, 0. E se eles são elétrons, a carga é negativa. Então, embaixo, a carga menos 1. Então, é essa a notação da partícula beta. Beta com 0 de massa e com Z menos 1. Então, a carga é menos 1 e a massa é desprezível. Falando agora da partícula alfa, a partícula alfa foi descoberto isso depois, só perto de 1910, que o Rutherford descobriu que a massa da partícula alfa era 4 e a carga era mais 2. Então, se a gente for comparar, esse aqui, ele se assemelha ao elemento hélio. Quem olhar na tabela periódica, vou pegar a tabela periódica aqui, olha o hélio aqui. O hélio, ele tem em cima 4, que é o número de massa, e o Z2. Então, a partícula alfa, ela é semelhante ao núcleo atômico do átomo de hélio, hélio 4. E a última que foi descoberta, que é a partícula gama, então a gente já era sabido que ela tinha carga zero e massa zero e era uma onda eletromagnética. Então a notação dela ficou daquele jeito lá, gama, zero e zero. Em relação à velocidade, tem tudo a ver com a massa e com a carga. Então, se você tem uma massa grande e uma carga grande, a velocidade é muito menor. Então, porque você tem mais massa e mais carga. Então, a partícula alfa ela tem velocidade de cerca de 30.000 km por segundo. Já a partícula beta, ela tem velocidade de cerca de 90% da velocidade da luz no vácuo, que a velocidade da luz no vácuo é 300.000 km por segundo. Então, se a partícula beta é 90% aproximadamente, a velocidade dela seria de aproximadamente 270.000 km por segundo, muito maior do que da partícula alfa. Claro, porque ela tem um número de massa muito menor e tem menos carga. Já a partícula gama, que não tem nem carga nem massa, a velocidade dela é maior. Então, ela é igual à velocidade da luz no vácuo, 300.000 km por segundo. O poder de penetração vem relacionado a isso. Então, o poder de penetração da partícula alfa é baixo, da partícula beta é médio e da partícula gama é alto. Aqui na próxima figura, a gente pode ver isso claramente.
as partículas alfa, elas penetram até 0,05 centímetros na pele, mas elas não conseguem atravessar nenhuma folha de papel. Por quê? Elas têm muita carga e muita massa, então o poder de penetração delas é pequeno. Já as partículas beta, elas ultrapassam uma folha de papel, mas elas são paradas por uma lâmina de aço. Fina, né? Particularmente fina, dá para ver ali na figura. E as partículas gama, que não têm nem carga e nem massa, elas somente podem ser bloqueadas por uma parede grossa de concreto ou de chumbo, que são aquelas que a gente vê os técnicos de radiação, quando a gente vai fazer algum raio-x, eles ficam atrás de uma parede. Então, eles ficam atrás da parede justamente por causa das partículas gama, para se proteger de todas essas partículas que são radioativas. Então, eles conseguem, atrás do bloco de concreto ou de chumbo, eles conseguem se proteger de todos os tipos de radiação. Falando agora um pouco sobre emissão de partículas, vamos começar com a partícula alfa. Então, por exemplo, se eu tenho o elemento radônio, o elemento rádio, Ra, ele está aqui, ó, deixa eu mostrar na tabela periódica. Está aqui. O rádio, ele tem número de massa 226 e número atômico 288. Então, se a partir do elemento rádio, que é um elemento radioativo, nós emitimos uma partícula alfa, ou seja, retiramos dele uma partícula alfa que tem número de massa 4 e número atômico 2, o que sobra? Então, se a partícula alfa está sendo emitida, ela é representada do lado direito. E aí, qual que é a regra aqui? Se nós temos o elemento rádio, de número de massa 226, e dele são retirados 4, o que sobra? Sobra 222. Já embaixo, o número atômico era 88, foram retirados 2, porque ele foi emitido uma partícula alfa, ou seja, foi retirada uma partícula alfa, então foram retirados 2 do número atômico, então ficou 86. E aí, quando a gente retira uma partícula alfa, você percebe que a gente está mexendo no número atômico, então muda o elemento. E aí, agora você tem que procurar o elemento que tem o número atômico 86. E aí, olhando de novo aqui na tabela periódica, ele está aqui. É o radônio, de número de massa 222 e número atômico 86. Está ali na família 8A, para quem quiser procurar. Então, chega no final, a gente confere. Então, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Do lado esquerdo, em cima, o que a gente tem? 226. Do lado direito, nós temos 4 mais 222, que também dá 226. Então, conferiu em cima. Agora, embaixo, do lado esquerdo, nós temos 88. E do lado direito, 2 mais 86, que também dá 88. Então, conferiu embaixo. Então, está correto. O segundo exemplo é o do polônio. O polônio tem número de massa 210 e número atômico 84. E dele está sendo retirada uma partícula alfa. E alfa, conforme a gente já sabe, ali naquela tabela da página 52, ele é 4 e 2. Então, 4 de número de massa e 2 de número atômico. Então, sempre lembrando que quando a gente está emitindo partículas alfa, ou seja, retirando partículas alfa, o alfa é representado do lado direito da flecha. Então, se do polônio, que tinha número de massa 210, foram retirados 4, o que sobrou de número de massa? 206. E do número atômico, que era 84, foram retirados 2, sobrou 82. E aí nós temos que procurar um novo elemento químico, porque nós mexemos no número atômico. Então, temos que procurar um novo elemento químico que tenha número atômico 82. E para quem tem a tabela periódica na mão, ele está aqui, ó. É o chumbo, de número atômico 82. Ele está na família 4A da tabela periódica, para quem quiser procurar, tá bom? Então, tá ali, PB 206 e 82, chumbo 206 e 82.
Um exercício só para a gente fixar, que é o exercício da página 58, número 5. Um átomo radioativo emite uma partícula alfa. Então, o número de massa, o valor do número de massa, acontece o quê? Ele aumenta 2 unidades? O número de massa é o de cima, né? Então, quando ele está emitindo, está retirando. Então, está diminuindo. E está diminuindo quanto? Se é uma partícula alfa, diminui 4, porque o alfa é 4 e 2. 4 de número de massa. E ele está pedindo exatamente do número de massa. Então, é a letra B, diminui de 4 unidades. Continuando com o nosso conteúdo, agora a emissão de partículas beta. Então, vamos falar um pouco sobre a emissão de partículas beta, que a beta, conforme a gente já viu naquela tabela da página 52, a beta ela tem um número de massa 0 e embaixo menos 1, número atômico menos 1. Então, o carbono, que tem número de massa 14 e 6, do carbono, que tem número de massa 14 e número atômico 6, é retirada uma partícula beta, ou seja, é emitida uma partícula beta. Então, se é emitida, a partícula beta fica do lado direito da flecha. E ela é 0 e menos 1. E aí, quando você tem a carga menos 1 embaixo, no elemento que vai vir, você tem que somar. Então, vamos pensar primeiro embaixo. Do lado esquerdo nós tínhamos 6 e do lado direito nós temos que ter 6 também. Se a beta é menos 1, o elemento novo vai ter 7, porque aí somando o menos 1 com 7 também vai dar 6 do lado direito. E aí vai conferir com o 6 que era do carbono. Já em cima não tem problema, porque não muda o número de massa. Era 14, a beta não mexe no número de massa, então continua 14. E aí agora nós temos que encontrar o elemento que tenha o número atômico 7. Que quem tiver a tabela periódica aí na mão vai ver que é o nitrogênio, que está ali na família 5A da tabela periódica. Mais um exemplo, o chumbo, Pb. Ele tem número de massa 214 e número atômico 82, e dele está sendo emitida uma partícula beta, ou seja, retirada uma partícula beta. E aí, em cima, vai continuar a mesma coisa, porque a partícula beta não mexe no número de massa, é 0, o número de massa da partícula beta, e embaixo era 82, como a carga é menos 1, então vai ficar mais 1, vai somar 83. Então, agora nós mexemos no número atômico, nós temos que procurar o elemento que tem o número atômico 83. Para quem tem a tabela periódica ali na mão, vai procurar lá na família 5A e vai ver que é o bismuto, que tem o número atômico 83. E aí, chega no final, você confere para ver se está tudo certo. Então, do lado esquerdo e embaixo nós temos 82, e do lado direito nós temos menos 1 mais 83, que também dá 82. E em cima, 214 do lado esquerdo e 0 mais 214, que também dá 214 do lado direito. Mudando um pouco agora de conteúdo, vamos falar sobre o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que ocorra o decaimento de metade da quantidade de determinado isótopo radioativo. Então, isso aqui é muito importante porque, por exemplo, acontece um acidente numa usina nuclear. Ela estava lá trabalhando com urânio. O urânio, se você ver ali na tabela, ele tem um tempo de meia-vida de 700 milhões de anos. Então, faz de conta que tinha 1 quilo de urânio lá naquela usina. Sendo assim, bem modesto, falando por baixo. Faz de conta que tinha 1 quilo de urânio lá naquela indústria. Naquela usina nuclear. Vai demorar 700 milhões de anos para que esse 1 quilo decaia pela metade, ou seja, para que ele chegue a meio quilo vai demorar 700 milhões de anos. E cada isótopo radioativo tem um tempo de meia-vida. Por exemplo, o césio demora 30,2 anos para cair pela metade. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu um acidente nuclear com o césio 137. Para que metade do césio 137 que tinha naquela indústria decaia, vai demorar 30,2 anos. E aí,
mais 30,2 anos para decair para mais metade. Então, essa metade que eu estou falando é, por exemplo, faz de conta que tinha 100 quilos de césio. Vai demorar 30,2 anos para cair para 50. E aí vai demorar mais 30,2 anos para cair para 25, que é metade do último. E aí vai demorar mais 30,2 anos para cair para 12,5, que é a metade do 25. Então, imagina quanto tempo que vai demorar para chegar a quase nada. A gente não pode falar que vai sumir, porque sempre vai dividindo pela metade do último. Então, nunca vai chegar a zero. E isso vai demorar muito tempo. Inclusive, se vocês olharem aqui na tabela, tem alguns elementos que demoram pouco tempo. O iodo, por exemplo, é um elemento radioativo que demora 8 dias para decair para metade da vida. O radônio é o mais rápido de todos, leva 0,6 milissegundos para decair pela metade, para o tempo de meia-vida. Então, vamos ver um exemplo. Inicialmente, uma amostra continha 100 miligramas de carbono 14. Em quanto tempo essa amostra vai conter 12,5 miligramas de carbono 14? Então, a gente viu ali naquela tabela anterior que o carbono 14, o tempo de meia-vida dele é 5.700 anos. E, inicialmente, nós tínhamos 100. Então, aquela parte que eu fiz ali embaixo, dá para ver isso claramente. De 100, vai cair para metade disso, que é 50, em 5.700 anos. Depois vai decair de novo pela metade dos 50, que é 25, vai demorar mais 5.700 anos. Depois, para decair do 25 para o 12,5, vai demorar mais 5.700 anos. Então, no total, demorou 17.100 anos para decair para 12,5 miligramas, aquela amostra que no começo tinha 100 miligramas de carbono 14. Tranquilo? Algumas aplicações da radioatividade. A que a gente mais conhece é a da medicina para tratamentos de doença como o câncer, que é um tratamento bastante conhecido para o câncer, é a radioterapia, né? Ela é o bombardeamento de células com elementos radioativos. E o que acontece? Ela foca preferencialmente nas células que são mais doentes, então ela destrói principalmente as células doentes. Claro que a gente não pode afirmar, porque isso não acontece, que ela também não mata células sadias, porque ela mata também, mas em menor porcentagem. Então, o foco dos elementos radioativos no tratamento da radioterapia é matar as células doentes. Ela dá preferência para estas. Uma outra aplicação é a datação radioativa, que é uma técnica utilizada para determinar a idade de objetos antigos, como, por exemplo, múmias. Geralmente é utilizado o carbono 14, porque os seres vivos, eles assimilam esse elemento durante a vida, quando eles respiram, quando eles digerem os alimentos, e aí, quando eles morrem, eles param de absorver, porque eles param de respirar, eles param de digerir, então a cota deles de carbono 14 é até quando eles estão vivos. A partir daí, ele, que é um elemento radioativo, começa a decair do corpo. Então, quando morre, começa a decair. Se é possível estimar a quantidade de carbono 14 que ainda tem naquele fóssil que foi encontrado, por exemplo, de uma múmia, foi encontrada uma múmia, se você consegue determinar a quantidade de carbono 14, você consegue determinar quantos anos aquela múmia tem, porque a quantidade inicial vai decaindo a cada 5.700 anos, que é o tempo de meia-vida do carbono 14. Então, a cada 5.700 anos, aquela quantidade cai pela metade. E aí, a gente consegue estimar em quanto tempo demorou para chegar naquela quantidade que foi determinada quando a múmia foi encontrada. Então, isso se chama datação radioativa. A aplicação mais conhecida da radioatividade é a produção de energia nuclear, que é uma forma de produzir energia a partir de reações nucleares.
Esse é um assunto muito polêmico, porque ele tem vantagens, claro que tem. É enorme a quantidade de energia produzida em pequenas áreas de instalação. Além disso, ele não libera gases indesejáveis para o meio ambiente, como a maioria dos outros processos de produção de energia libera gases para o meio ambiente. A queima do petróleo, por exemplo, que libera gás carbônico, libera dióxido de enxofre. Todos os processos de produção de energia têm algum contra. E a vantagem do processo nuclear é que ele não libera gases indesejáveis para o meio ambiente e, com uma pequena área de instalação, produz uma enorme quantidade de energia. Não precisa, por exemplo, alagar uma área inteira para construir uma hidrelétrica. Mas, qual que é a grande polêmica da energia nuclear? São os acidentes nucleares, que podem acontecer. Além disso, ela produz lixo que é radioativo. E o que fazer com esse lixo? Então, tem que ter campos específicos para guardar aquele lixo, para ele ficar ali se decompondo, e aquela terra lá está perdida, porque sempre vai ter um pouco de elemento. Então, o lixo radioativo é um grande problema. Além disso, ela pode ser usada para usos terroristas e militares. A gente nunca sabe, né? Por exemplo, a polêmica que vem sendo discutida nos últimos anos do Irã, que está enriquecendo o urânio, né? Então, o urânio é um elemento radioativo. Eles têm a justificativa que eles estão produzindo energia de forma nuclear. Mas, claro, pode ser usada como uso terrorista. Pode ser feita uma bomba atômica, por exemplo, como aquela que foi feita pelos Estados Unidos e jogada em Hiroshima e Nagasaki. E isso a gente nunca vai saber. Então, isso é controlado mundialmente. Todo mundo sabe quem produz energia nuclear porque pode ter esse uso terrorista e militar. A produção de energia nuclear, ela só é possível graças à fissão nuclear. Fissão é quebra. Então, fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo. Então, vamos falar com as palavras exatas. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos atômicos maiores em núcleos menores, com liberação de grande quantidade de energia. Isso acontece a partir do lançamento de um nêutron contra o núcleo em alta velocidade. Então, essa figurinha aqui mostra bem. Por exemplo, aqui, a gente tem um nêutron que está atingindo o núcleo do urânio. O urânio é um elemento radioativo. E aí, o que acontece com o elemento urânio? Ele se divide em dois. Então, um nêutron atingiu o urânio, que se dividiu em dois núcleos, um de bário e um de criptônio, que é aquele Kr ali embaixo. Além do bário e do criptônio, ele gerou mais 3 nêutrons. E isso aqui vai causar uma fissão constante. Então, esses outros 3 nêutrons vão atingir mais núcleos de urânio, que vão se dividir em mais bários e criptônios, em mais 3 nêutrons. Então, isso vai ser um processo constante. E é daqui que vem a preocupação com acidentes nucleares, porque como fazer parar esse processo? Então, tem que ter um controle bastante exato desse processo aqui, porque senão você gera muitos nêutrons que atingem outros núcleos que vão gerando um processo contínuo, e isso aqui não acaba nunca e gera muita energia e pode acontecer um acidente nuclear. Então, ali embaixo da figura está representado certinho. Então, do lado esquerdo, nós temos o urânio, que foi atingido por um nêutron, liberou criptônio, liberou bário e liberou mais 3 nêutrons e energia, que é o que nos interessa. Então, essa energia é muito grande e é ela que a gente utiliza para produzir energia elétrica. O processo contrário da fissão nuclear, que a fissão nuclear é a divisão do núcleo. O processo contrário é a fusão nuclear, que é a junção de 2 núcleos. Então, com as palavras exatas, ao contrário do que ocorre no processo de fissão, a fusão nuclear consiste na junção de átomos pequenos para a obtenção de átomos maiores. Por exemplo, ali, nós temos 2 núcleos de hidrogênio. Vocês lembram que o hidrogênio é um daqueles que tem isótopos, né?
aquele H1, chama prótio, H12, que é esse que está aqui na figurinha, chama deutério, e H13, que é esse que está do lado direito da figurinha, chama trítio. Então, quando você junta um núcleo de deutério com um de trítio, você junta eles se fundem e eles formam o hélio 42, formam um novo núcleo. Além disso, eles liberam muita energia e expelem um nêutron. Então, o processo de fusão nuclear, ele precisa receber energia para juntar os dois núcleos, que vão se juntar, vão formar um hélio, vão expelir um nêutron e vão produzir uma energia muito maior. Então, ali na apostila de vocês, deixa eu olhar em qual página. Está aqui na página 57. Na página 57 tem, do lado dessa figurinha que eu coloquei, tem uma reação ali. Deutério mais trítio mais energia em minúsculo, dando um núcleo de hélio mais um nêutron mais energia em maiúsculo. Então, o que isso aqui significa? Nós juntamos um átomo de hidrogênio com outro, um de deutério, outro de trítio, e fornecemos uma quantidade de energia. E aí, o que gerou? Gerou um núcleo de hélio, um nêutron e uma quantidade muito maior de energia, representada ali pelo maiúsculo, né? Então, esse processo aqui, ele é mais estável, é mais fácil de realizar, mas ele é inviável, porque essa quantidade de energia que você tem que fornecer para juntar os núcleos, ela é comparável à temperatura encontrada apenas no Sol. Então, a gente não consegue fornecer a energia necessária para acontecer esse processo de fusão. Então, o processo de fusão, atualmente, ele é inviável. Então, agora vamos fazer alguns exercícios. Exemplo, o exercício 6, da página 58. Então, ali, a gente tem complete as equações nucleares apresentadas a seguir. E aí, quais são as variáveis ali na letra A? Na letra A, nós temos 236 em cima, daí o urânio foi atingido por um nêutron, gerou o césio, o selênio e mais 3 nêutrons. Vocês perceberam que isso aí é um processo de fissão nuclear? Um átomo grande é atingido por um nêutron, libera 2 átomos menores e mais 3 nêutrons, que aí esses 3 nêutrons vão atingir outro átomo de urânio e assim sucessivamente. Então, esse é o processo de fissão nuclear. Um átomo grande que é atingido por um nêutron libera 2 átomos menores e 3 nêutrons. Então, o que ele quer que a gente encontre? O A, que está ali no césio, e o Z, que está no selênio. Então, como que a gente faria isso? O A a gente encontra somando as partes de cima. Então, do lado esquerdo, o que a gente tem? 236 mais 1. E do lado direito, A mais 84 mais 3 vezes 1, porque são 3 nêutrons, então 3 vezes 1. E aí, resolvendo aqui do lado esquerdo, 236 mais 1 ficaria 237, e do lado direito, 3 vezes 1 dá 3, mais 84 dá 87. E o A permanece lá. E aí, a gente encontra o A passando o 87 para o outro lado com o sinal negativo. 237 menos 87, que dá 150. E aí, para conferir, a gente pode somar o 150 com 84, com mais 3 vezes 1, e ver se vai dar o mesmo número do número de massa que está do lado esquerdo em cima, que é 236 mais 1. E aí, confere. Então, encontramos o A. Agora, para encontrar o Z, que é o número atômico ali do selênio, nós temos que somar os de baixo. Então, do lado esquerdo, o que a gente tem? 92 mais 0. E do lado direito, 58 mais Z, mais 3 vezes 0, porque são 3 nêutrons vezes 0. Então, o que sobra do lado esquerdo? 92. E do lado direito, 3 vezes 0 dá 0. Então, sobra 58 mais Z. E aí a gente encontra o Z passando o 58 para o outro lado com sinal negativo, porque ele estava positivo. Então, a gente encontra o Z igual a 34.
E aí, se a gente substituir o Z igual a 34 ali, ele tem que bater. Então, somando 92 com 0 dá 92 do lado esquerdo, e do lado direito, somando 58 com o 34 que nós encontramos com o 3 vezes 0, também tem que dar aqueles 92. E aí, confere. Então, ficaria dessa forma que está representado aqui embaixo. O césio, que nós encontramos o A, ficou 150 e 58, e o selênio ficou 84 e 34. Tranquilo? A letra B, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui a gente tem o AM, que se eu não me engano chama americio, ele é 95, deixa eu só conferir aqui. 95 é o americio, isso mesmo, aqui na tabela periódica. Então, o americio, 243,95, mais o cálcio, 48, e Z, formando mais um elemento de número atômico maior e um nêutron. Então, aqui nós estamos juntando dois núcleos para formar um maior e libera mais um nêutron. E falta escrever aqui que está liberando energia também. Esse é um processo de fusão nuclear. Vocês percebem a diferença? A fissão é quando um átomo grande é atingido por um nêutron. E a fusão é quando dois átomos menores formam um átomo grande, um nêutron e energia. Então, esse da letra B é o processo de fusão nuclear. E aqui a gente tem que encontrar o Z, que está no cálcio, e o X, que está na frente do nêutron. E aí, como que a gente faz isso? Então, vamos ver em cima. Vamos começar com a parte de cima. Então, do lado esquerdo, 243 mais 48. E do lado direito, 288 mais x vezes 1. Porque a gente não sabe quantos nêutrons tem ali para dar certo. Então, do lado direito, 288 mais x vezes 1. Então, do lado esquerdo fica quanto? 243 mais 48, que dá 291. E do lado direito, 288 mais x. E aí, quando a gente passa aquele 288 para o lado esquerdo com sinal negativo, a gente encontra que o x é igual a 3. Então, quer dizer que ali tem 3 nêutrons. Tranquilo? Agora, vamos encontrar o valor do z, que é somando os de baixo. Então, do lado esquerdo, a gente tem o quê? 95 mais z. E do lado direito, a gente tem 115 mais x vezes 0. Que não precisaria nem fazer, né? Porque x vezes 0 vai dar 0 e vai sumir. Então, o que fica ali do lado esquerdo? 95 mais z. E do lado direito, só 115, porque o outro termo, como é vezes 0, some. E aí a gente encontra o valor de z passando 95 para o outro lado, com o sinal negativo. Então, 115 menos 95 fica z igual a 20. E aí, substituindo ali embaixo, a gente tem, então, o cálcio, que antes tinha z, ele fica cálcio 48 e 20. E lá, o nêutron, agora a gente sabe que são 3 nêutrons. Vou fazer mais um exercício, que é um exercício de meia-vida, que é o exercício 7 da página 58. Então, eu coloquei esses 3 pontinhos aqui para não precisar escrever tudo. Vou ler agora para vocês. Então, pacientes que sofrem de câncer de próstata terão, em breve, acesso facilitado a uma terapia que proporciona um índice de cura de até 88%. Esse tratamento utiliza cápsulas ou sementes radioativas de iodo 125 implantadas por meio de agulhas especiais na próstata do paciente. O domínio da tecnologia de produção dessas sementes foi obtido por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN. Então, essa é uma pesquisa da FAPESP de 2002. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o exercício. Considerando-se que o isótopo iodo 125 possui meia-vida de aproximadamente 60 dias, ou seja, que ele decai pela metade em 60 dias, e que as sementes radioativas implantadas contêm 5 miligramas desse isótopo, então eu já estou selecionando as variáveis importantes aqui. O tempo de meia-vida é 60 dias, as sementes radioativas contêm 5 miligramas,
passado meio ano da data de início do tratamento terapêutico com essas sementes, qual a massa em miligramas de iodo 125 ainda vai estar presente no organismo do paciente. Então, nós sabemos que o tempo de meia-vida é 60 dias, começa com 5 miligramas, essas cápsulas que foram implantadas, e ele pergunta, depois de meio ano, quanto ainda vai ter dessas cápsulas dentro do paciente? Ou seja, quanto ainda vai ter de iodo 125 dentro do paciente após meio ano? Então, aqui, o início é 5 miligramas. O tempo de meia-vida é 60 dias, ou seja, 2 meses. E aí, em 60 dias ou 2 meses, decai para 2,5 miligramas, ou seja, cai pela metade a partir do tempo de meia-vida. Então, cai para 2,5 miligramas em 60 dias ou 2 meses. Aí agora nós estamos em 2,5. Ele vai de novo cair pela metade, que é a metade de 2,5, que vai dar 1,25 em mais 60 dias ou 2 meses. E aí ele vai decair de novo pela metade, que é a metade de 1,25, que dá 0,625 em mais 60 dias ou 2 meses. E aí eu paro por aqui, porque aí, somando o tempo que passou, deu 2 meses, mais 2 meses, com mais 2 meses, deu 6 meses, que é o meio ano que ele me deu ali no exercício. Ele quer saber quanto ainda tem depois de meio ano do início do tratamento. Então, quanto sobrou? 0,625 miligramas. Letra I. Tudo bem? Então, tá bom. Então, agora o exercício 11 da página 61, que agora já é lá da parte de hora de estudo da apostila de vocês. Então, o exercício 11, ele diz assim: as bombas atômicas lançadas sobre o Japão foram chamadas de Little Boy, na cidade de Hiroshima, ou seja, pequeno menino, no dia 6 de agosto de 1945, e Fat Man, ou homem gordo, 3 dias após, na cidade de Nagasaki. Elas eram feitas de urânio e de plutônio, respectivamente. Então, a menor foi na cidade de Hiroshima, a maior foi na cidade de Nagasaki. Então, a de urânio foi a menor. A captura de um nêutron pelo urânio 238,92 produz o urânio 239,92, elemento que não se fragmenta, mas sofre transformações radioativas espontâneas, emitindo duas partículas betas, que são os elétrons, em alta velocidade. Então, o urânio 239,92 se transforma em... Então, o que isso significa? O urânio 238,92, ele capturou um nêutron e ele virou o urânio 239,92. E aí, esse urânio 239,92, ele não se divide, mas ele emite duas partículas betas. E a partícula beta, se vocês lembrarem lá da tabela da página 52, ela é beta 0 e menos 1. 0 para número de massa e menos 1 para número atômico. Então, se ela está emitindo duas, as emitidas estão do lado direito. Então, o urânio 239,92, conforme eu escrevi ali embaixo, na última linha, emitiu duas partículas beta, então as duas partículas betas estão representadas do lado direito, e aí ele vai formar um outro elemento, e ele quer saber qual é esse elemento. Então, a gente faz por somatória, né? Então, em cima, do lado esquerdo, tem 239, e do lado direito tem 0 mais 239. E aí, conferiu, né? 239 do lado esquerdo, e 0 mais 239, somando também dá 239. Fica beleza. Então, em cima fica 239. Agora, embaixo, 92 mais 1, que daí vai dar o 94 ali da partícula X, que a gente ainda não sabe qual é, né? Por quê? Se a gente não percebesse que do 92 você tem que somar mais 2, seria 90, né? E aí, se você conferisse, se você se confundisse e achasse que tem que diminuir 2 ali, o que daria? Você
chegaria no 90, e aí somando do lado direito, daria 90, menos 1, ficaria 88, e aí não ia bater com aquele 92 do lado esquerdo. Então, a gente tem que sempre perceber que quando se trata de partículas beta, como a carga ali é menos 1, ele soma no que está do outro lado. Então, o 92 mais 1 fica 93, mais 1 fica 94, então aquele x ali é 94. E aí a gente tem que procurar qual elemento que tem 94 na tabela periódica. Então, número atômico 94 na tabela periódica. Procurem ali, vocês vão ver que é o plutônio. Ele está ali na série dos actinoides, que é aquela última linha da tabela periódica. É o plutônio Pu. Ele que tem 200, que tem 94 de número atômico. Então, o que formou foi plutônio, 239 de número de massa e 94 de número atômico. Então, caso fique alguma dúvida nesses exercícios, depois vocês me pedem e eu explico, tá bom? Então, muito obrigada.